Glória a Deus, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 3, lição da classe dos jovens. Glória a Deus, lição da classe dos jovens, e tem como título geral Jesus, o Filho de Deus, os sinais do ensinamento de Jesus Cristo no Evangelho de João. Nesta oportunidade, a nossa leitura bíblica em classe será João capítulo 2, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo de número 2, versículo de 1 a 12. E nós temos bastante informações aqui, porque vai tratar do primeiro milagre de Jesus. No livro de João, registra cerca de 7 milagres de Jesus, glória a Deus. Dentre outros milagres feitos pelo Senhor, nós temos aí vários milagres feitos, pelo Senhor Jesus. Então, nós vamos tratar agora do primeiro milagre feito por Jesus. A lição de número 3 tem como título o primeiro sinal, a água em vinho. Então, são informações importantes, uma aula interessante, que o textuário é usado no capítulo 2 de João, versículo de número 11, que nos diz assim o textuário: Jesus principiou assim os sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. E assim nós vamos começar a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Como de praxe, nós temos alguns objetivos a ser alcançados, a saber, explicar a importância do primeiro sinal realizado por Jesus Cristo, apontar a narrativa e o contexto do primeiro sinal realizado por Jesus e conhecer a respeito do significado do bom vinho. Nós vamos trabalhar essa proposta aqui do primeiro milagre ou do primeiro sinal, como está escrito. A lição é dividida, como sempre, em 3 tópicos. O primeiro tópico, mais que um milagre, é o título. O segundo tópico nos diz assim, a narrativa e seu contexto. No terceiro tópico é o bom vinho, e assim sucessivamente. Temos aqui informações interessantes, e na estante do professor, quem queira adquirir, você vai ver o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, na 7ª edição da CPAD, foi editado em 2012, de Lawrence Richard, comentário histórico-cultural da Bíblia. Glória a Deus. Diga-se de passagem que, quando vamos tratar de cultura, temos aqui alguns outros materiais que podemos até explorar eles, Temos aqui material sobejo para explorar, mas devido à exiguidade do tempo não temos assim tanta disponibilidade, tanto tempo assim para assim fazer, ok? Então vamos lá, terceira lição. Muito bem, o primeiro sinal, água e vinho. Na leitura bíblica, o texto bíblico proposto, nós temos aí o terceiro dia ficaram, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E também, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6, e estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E os outros que os mestres-sala, e logo que os mestres-sala aprovou a água, falta
feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala e ao esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando tem bebido bem. Então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12 para fechar. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e a seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Glória a Deus. Né? Quando vamos ver nessa lição, como eu já disse, João apresenta-nos aí 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade, e também é proposto aqui 7 milagres. Né? E Jesus ele vai tratar de todo acerca da sua divindade, e agora nós vamos falar dos milagres. Né? Então, no primeiro tópico diz assim: mais que um milagre. O primeiro subtópico nos aponta aí como um milagre de Jesus, ou seja, a completude das Escrituras. Sabemos que os 66 livros foram escritos por cerca de 40 homens, e viveram em épocas e lugares e culturas distintas. Embora as Escrituras tenham essas autorias humanas, tem também o autor divino, o Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1:2, 1:21, aliás, daí elas serem as palavras de Deus, perfeita, inerrante e infalível. Então é maravilhoso saber disso, porque quando compreendemos toda a Escritura, entendemos que ela é completa, ou seja, nada lhe falta, nada lhe sobra, ou seja, ela é completa. Né? Depois, o comentarista coloca aqui um sinal específico, que é a questão da inspiração plenária da Escritura. Praticamente ele usou os termos da lição de adultos, mas vamos aí. Né? Quando vamos trabalhar essa questão de João capítulo 2, versículo de número 1 e 2, nós vamos ver na exegese do texto que no terceiro dia significa o terceiro dia depois do último dia mencionado, que está mencionado em João capítulo 1, versículo 43. E de onde Jesus batizava até Caná da Galileia levava cerca de 3 dias de caminhada. Né? Então Caná ficava a cerca de 7 quilômetros ao norte de Nazaré, e a informações estava ali, a mãe de Jesus, e foram também convidados. E Jesus e seus discípulos, nos dá a entender aí que foi convidado também Jesus e seus discípulos, nos dá a entender que Jesus e os discípulos haviam sido convidados por causa de Maria. Então, o fato de ter pedido a ajuda de Jesus quando o vinho acabou, também sugere que Maria fosse parente da família anfitriã. Né? Então, são observações do texto que devemos fazer. No versículo 2, ainda no versículo 3, aliás, nós vamos ver aí: e faltando vinho, sua mãe disse-lhe a Jesus: não tem vinho. Então, a hospitalidade no Oriente era um dever sagrado. As bodas geralmente duravam cerca de uma semana, né? E acabar o vinho em um evento tão importante, de tanta relevância, era algo humilhante para os noivos, por exemplo. Então a família de Jesus não era rica, e certamente seus parentes também e familiares. Né? Então, se esse é o dever de ter sido uma festa tão simples, essa deve ter sido uma festa simples, por isso que devemos entender como o texto narra. Não é? Embora Jesus não tivesse se revelado como Filho de Deus, o Messias, Maria sabia da condição divina que ele tinha, pois certamente jamais esquecera do nascimento miraculoso do Filho, ou seja, de Jesus. E ela deve ter se lembrado da palavra do anjo Gabriel, que está registrada em Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33, né?
quando este será grande, ou filho, e será chamado filho de Altíssimo, certo? Maria tudo isso em mente. No versículo 4 nós vamos ver, a mulher é uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Quando Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Então, essa expressão mulher era uma forma respeitosa para se dirigir a alguém, conforme vemos em João capítulo 19, verso 26. Quando ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora, parece indicar que é a hora de Jesus realizar os seus milagres, revelando-se que o Messias ainda não havia chegado, ou seja, a expressão é usada em outras passagens. Nós vamos ver isso em João 7, versículo 6, versículo 8, versículo 30, João 8, versículo 20, João 12, versículo 23, João 13, versículo 1, João 16, versículo 32 e João 17, versículo número 1. Então, no livro de João nós vamos ver essa expressão constantemente, né? E a resposta de Maria parece demonstrar que ela se repousou, que ele se repousou, se recusou a fazer algo a respeito, ou seja, mas ela ainda assim ela esperava que ele fizesse, né? Então, talvez o tom de voz de Jesus tenha sido feito como Maria percebesse que ele faria, ou seja, que ele faria alguma coisa. Ela diz assim, fazer tudo quanto ele vos disser. Então, é um conselho espetacular, um conselho maravilhoso, né? Porque isso vai nos trazer a memória, nos aponta para Provérbios capítulo número 3, versículos 5 e 6, Salmos 37, verso 4 e Mateus capítulo 6, verso 33, que vai trabalhar a plena obediência que traz alegria, satisfação e transformação. Então Maria estava, como diz alguns irmãos pentecostais, estava na direção, glória a Deus, né? E estava ali postas 6 talhas, e em cada talha, no versículo 6, estava postas 6 talhas, né? E em cada talha, cabia 2 ou 3 metras, o que prefazia um total de 480 a 780 litros. Isso era construído como que de pedra, né? Era construído como que de pedra. Essas trelhas, essas metras ou talhas, cabia 2 metras, que corresponde a cerca de 480 a 720 litros do mais puro vinho, conforme está no versículo 10. E disse-lhe, todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Quer dizer, o que tinha acabado não era tão bom quanto o que tinha acabado de ser transformado a água em vinho. Então a meta era uma medida, uma capacidade de cerca de 40 litros. Quem informa, tem essas informações aqui na Bíblia, nesta Bíblia aqui, ó. Na Bíblia NVI, né? Na Bíblia NVI. Nessa Bíblia aqui que informa, né? Essas quantidades. Ela aponta que uma metra significava, era uma medida com capacidade de cerca de 40 litros, né? Então nós vamos ver que para a purificação dos judeus, o que era isso, né? A tradição judaica exigia vários tipos de rituais de purificação. Os judeus mais rígidos, por exemplo, lavavam as mãos antes, durante ou depois da refeição. E então essa purificação não ficava apenas no lavar das mãos, mas se estendia também aos copos, aos vasos, aos jarros, às camas e etc. Então essa higiene era comum, essa purificação era geral, né? Tanto nos copos como nos jarros, nos vasos, na cama, conforme está em Marcos capítulo 7, verso 3 e 4. Né? Já que as estradas não eram pavimentadas e as pessoas usavam sandália, a água era muito importante para lavar os pés, e em circunstâncias como uma festa de casamento que durava alguns dias, né? Era preciso aí uma grande quantidade de água, né?
Já quando diz no versículo 7 até o versículo 10, que tem essa frase mestre-sala, ou seja, nas bodas judaicas, um dos convidados ficavam responsável pela festa, como um mestre-sala, ou seja, um mestre-cerimônia, no caso. Essa pessoa era encarregada de levar os convidados à mesa e de cuidar do perfeito andamento aí da festa. Então, o bom vinho geralmente era servido primeiro, é o vinho de melhor qualidade. Então, depois dos convidados estarem já satisfeitos, o vinho de qualidade inferior era servido, né, como está no texto aqui, nós podemos ver no versículo 10, né, era servido. Então, na festa em questão, esse segundo vinho era tão bom quanto o mestre-sala ficou surpreso, era tão bom quanto o primeiro, porque o mestre-sala ficou surpreso. E aí é onde vem a inquirição, a pergunta. Diz assim, tendo o homem põe o primeiro vinho, já que tem sido bebido, então o vinho inferior, mas tu guardaste o vinho bom até agora? Então houve essa surpresa do mestre-sala ou do mestre-cerimônia de terem servido o fim da festa e não no início, não é? Ou seja, Jesus estava na história, não é? Jesus estava na história. Quando vamos ver a palavra sinais, nós vamos encontrar no grego semeion. Semeion significa sinais. Jesus participou assim de seus sinais, ou seja, do semeion. Dentro do Evangelho de João, os milagres são chamados sinais para mostrar que ele era o Messias. Ou seja, como eu já disse, há 7 sinais no Evangelho de João, que são os descritos aí dentro da sequência. Em João capítulo 4, versículo 46 a 54, João capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo 9, João capítulo 6, versículo de número 1 até o versículo 14, João capítulo 6, versículo 15 até o versículo 21, e João capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7, e João capítulo 11, versículo de número 38 até o versículo de número 44, né? Então o texto deixa claro que os sinais eram para manifestar a glória de Cristo, ou seja, a sua divindade. Quando Cristo transformou água em vinho, ele demonstrou seu poder criativo, ele fez em poucos segundos o que geralmente era feito em semanas ou meses, né? Então nós vamos ver o comentarista, ele vai aludir aqui, o comentarista do texto de João, né, ele vai dizer que a água ficou ruborizada, né, ruborizada quando viu o seu Criador, ou seja, ela parou, estagnou. Então esta é a primeira vez que o texto diz que seus discípulos creram nele. Foi a primeira vez que é citado na Bíblia que os discípulos deram crédito a Jesus, visto que estava acontecendo ali o primeiro milagre. Então, às vezes, seguir vem antes de crer, não é? Outras vezes, crer vem antes de seguir, né? Então, essas observações é importante notar nessa lição, né? No segundo tópico, eu estou trabalhando aí a narrativa do texto, né? Nós vamos ver que ele desceu a Cafarnaum no versículo 12. Cafarnaum ficava numa região elevada de Israel, e Cafarnaum ficava ao norte, e as margens, Caná ficava a uma região elevada de Israel, e Cafarnaum ficava ao norte. Então, as margens do rio da Galileia, do mar da Galileia, né? Abaixo do nível do mar, por exemplo. Eles tinham de descer, ir até Caná, a Cafarnaum, Jerusalém, e por outro lado ficava no topo de um monte que era preciso subir para chegar lá. João, capítulo de número 2, versículo de número 13. Então, Jesus, ele principiou assim o seu ministério, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, né? João, capítulo 2, versículo 11, que está também no nosso texto áureo, né? Está também no nosso texto áureo. Então, quando vamos ver toda essa informação do texto bíblico proposto, nós vamos entender que Jesus, ele trabalhou de uma forma toda específica para que o seu nome, o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então, Caná da Galileia, João é o único evangelista que resiste a evento ocorrido
no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre estes, primeiro milagre, o que é a transformação de água em vinho em Caná da Galileia, assim identificada para distinguir da outra Caná, localizada na Síria, ou seja, existia duas Caná. E existia uma no norte, localizada na Síria, ao noroeste de Israel. Então, na terra de Natanael, por exemplo, capítulo 21 de João, versículo 12, Caná era uma pequena vila, e assim como a vizinha de Nazaré fazia parte da Baixa Galileia, região do mar da Galileia, ou seja, um lago de água doce alimentado pelo rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão, aproximadamente 20 quilômetros, né? É o que se tem notícia, né? É o que se tem, as informações que temos aqui. Quando vamos trabalhar toda essa proposta do texto bíblico, né? Essa narrativa, então, quando faltou vinho, é um incidente inesperado, conforme eu já disse, não era comum essas coisas acontecerem, porque não podia faltar vinho, não era comum isso acontecer. Então, quando faltou vinho, era um negócio assim inesperado. Então, aí quando Jesus entra em cena, a falta do vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que ela esperava dele uma situação para resolver, trazer uma solução, aliás, para resolver o problema ali encontrado. Maria tinha uma expectativa disso, não é? Ela estava dentro da expectativa que ela achava que com certeza seria resolvido. Então havia no coração de Maria uma expectativa para a manifestação de Jesus no mundo, tanto pelo anúncio do seu nascimento, quanto pelo anúncio do nascimento, tanto pelo anúncio do seu nascimento e propósito, como está escrito em Lucas 2, verso de número 8 até 19 e do versículo 19 do versículo 25 até o 38 também. Então nós vamos observar que essas informações vai nos deixar bem informado com respeito a esta situação, ok? E nós vamos observar que os textos propostos dentro da visão do milagre de Jesus, nós vamos informar aí vamos ver que no versículo 3 nós somos informados que o vinho estava se acabando, conforme já disse. Já no versículo 4, Maria aponta a situação. Então, Jesus já estava ali, as coisas já estavam acontecendo e ela estava na expectativa de que Jesus resolvesse o problema, não é? E às vezes, dentro dessa proposta feita pelo Senhor, ela ficou totalmente sem entender, porque quando ele respondeu, trabalhando aí dentro de uma visão simples, de uma visão objetiva, de uma visão clara, né? Para além de sua mãe, o filho havia entre eles um relacionamento espiritual com Maria, lhe reconhecendo como seu Senhor, né? Conforme Lucas 1, versículo 38 a 46, e até o versículo 55 também afirma, e que se chamava também para orientar todos os empregados, ou seja, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ele tem a palavra, ele tem a solução. Faltou vinho, o desespero tomou conta do povo da festa, mas o Senhor tem a solução. Então, quando vamos trabalhar esta visão cristocêntrica, não é? Nós vamos ver que a visão de Deus dentro dessa questão, era que mostrar aí a divindade de Cristo, né? Era que essa sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná da Galileia dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, que no dicionário vai nos apresenta como marca, prova, indicação que distingue de uma pessoa para outra. Daqui o dicionário Weiner, ele vai nos apontar
Isso aí, e muito interessante essas informações. Então, muitas lições podemos aprender dentro do texto da leitura proposta, né? Aprendemos que Jesus é Deus e que Ele é soberano e que todas as coisas, e é soberano e pode todas as coisas, ou seja, né, Ele não precisa ou da uva para fazer vinho, para fazer um vinho top, um vinho extraordinário, como diz o Jovem, top, né? Não, Ele quebra qualquer lógica humana, porque Ele é Deus e Ele faz milagres acontecer, né? E quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver que dentro da visão do Cristo, né, os encarregados da festa, de provar o vinho e reconhecer aquele vinho como um vinho bom, um vinho de qualidade, né, e assim sucessivamente. Então ele surpreendeu a todos, todos que estavam ali, percebeu que havia o poder, que ele era Deus e que havia o poder miraculoso de Deus sobre a vida dele, não é? Aí, no terceiro tópico, o comentarista colocou aqui, o bom vinho. Uma mensagem a Israel, o primeiro subtópico do terceiro tópico. Por algumas vezes, Israel é comparado a uma vinha. Né? Salmos 80, versículo número 8 a 14, Isaías 5, versículo 1 a 7, e Jeremias 2, verso de número 21. Entendeu? Então, amorosamente plantada e protegida por Deus, havia chegado o tempo de que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas, né? Então, era uma mensagem de Cristo para Israel e, por que não dizer, para nós também. Aquilo que não tem forma, Deus dá forma, o milagre acontece, não é? Então, quando o vinho acaba, aí, quando não há provisão, aí é a hora de Cristo entrar. Quando não tem mais jeito, é hora de Cristo agir. Glória a Deus. Se não tem mais jeito, o Senhor tem jeito, Ele tem o jeito, Ele tem como fazer, Ele tem a graça para fazer. Ele é Senhor suficiente para fazer tudo que lhe apraz, tudo que lhe satisfaz, tudo que lhe agrada, Ele fará. Ele fez, Ele fará. Então, vamos ver aí que todos os sinais específicos, né? Então, nós vamos ver que os fatos das grandes talhas que João menciona fosse de pedra, né? João capítulo 2, verso 6. É significativo, ou seja, indicar que a água que ele continha era provavelmente usada para a purificação de ritual, pois o recipiente de pedra, ao contrário do de barro ou de metal, não contrai impurezas. Assim, a transformação desta água em vinho tem significado simbólico. A água que representa a religião no Antigo Testamento, que foi transformada por Jesus em um vinho que representa a abundante bênção de Deus. Ou seja, a validade desse símbolo está estabelecida nas Escrituras, que frequentemente retrata o reino estabelecido nas Escrituras, que frequentemente retratam o reino escatológico de Deus como um banquete. Nós vamos ver em Mateus capítulo número 5, verso de número 6, capítulo 8, verso de número 11 e 12, do qual a característica básica era a profusão do vinho, conforme Isaías 25, versículo número 6. Essas informações, conforme eu já citei no início do vídeo, está num comentário histórico-cultural do Novo Testamento, editado aí lançado pela CPAD, ok? Então, esse material é de Lawrence Richard, né? É um material muito interessante que nos traz bastante subsídio, né? Já Maio Pilmer vai trabalhar, ele explica que o significativo de Cristo que relevasse o seu poder criador a um banquete, seu poder criador a um banquete de casamento, a ocasião festiva, vinculada a um relacionamento humano comum. Assim ficamos sabendo que ele veio para esmagar
os sentimentos humanos. Então ele veio elevá-los ao compartilhar dele e não veio destruí-los, né? As relações humanas. Ele veio enobrecê-las, ele veio trazer um conteúdo maior. Então isso quer dizer que nós temos que estar de bem com nossos irmãos, com as pessoas, e ele não veio trazer fermento, ele veio purificar, ok? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente nos vossos corações. Na próxima lição, lição de número 4, a lição é: você precisa nascer de novo. Então Jesus ele é Senhor das nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. E canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.